Meus amados irmãos em Cristo Jesus, é com alegria que eu os saúdo com a paz do Senhor. Deus seja louvado por tudo e por todos nesta noite. Eu quero expressar o meu contentamento, a minha satisfação diante de Deus e da igreja, pela oportunidade santa que Deus está me proporcionando de voltar a esta casa de oração, a este santuário, e de poder participar de um momento tão especial como esse, quando a igreja do Senhor Jesus, em obediência a uma das maiores ordenanças feitas pelo próprio Cristo, cerca a mesa para comer do pão, para beber do vinho, símbolos que respectivamente representam o corpo e o sangue do Senhor. Esta é, sem dúvida, uma das maiores celebrações que o povo de Deus realiza. E nós somos privilegiados por estar aqui. Quero também externar a minha gratidão ao pastor Anderson por nos receber, por nos facultar esta oportunidade. Nós conversamos, acredito que tem mais de um mês, sobre a nossa vinda aqui hoje. E eu disse a ele que traria hoje aqui, além da palavra, para compartilhar com os irmãos, o nosso mais novo livro. Da última vez que eu estive aqui, eu trouxe aquele livro de esboços, 50 esboços de sermões, e muitos irmãos adquiriram, né? Mas naquela ocasião eu já estava trabalhando em um novo livro, que graças a Deus foi concluído. E eu trouxe aqui aos irmãos nesta noite, eu quero rapidinho apresentar. Na verdade, eu vou chamar de livreto, porque é pequeno, né? Você pode ler este livro em 1 hora, em 1 hora e meia, dependendo da sua disposição. Pastor, e qual é o assunto deste livro? Neste livro eu falo sobre sofrimento. O título deste livro é Esperança em Tempos de Sofrimento. Esperança em tempos de sofrimento. Basicamente, este livro gira em torno da experiência de vida do profeta Jeremias, tendo como pano de fundo o livro de Lamentações. E aí, neste livro, eu falo sobre a origem do sofrimento, a realidade do sofrimento. Falo também sobre como lidar com o sofrimento, como lidar com as lembranças traumáticas, sabe, aquelas feridas do passado, que apesar de terem sido feitas há tanto tempo, ainda hoje dói e sangra. A gente aborda um pouco dessa questão aqui, à luz da Bíblia e à luz da psicologia. E termino falando sobre o que o Evangelho diz sobre o sofrimento. Eu penso, irmãos, que um assunto como esse é de muita relevância. Talvez alguém diga, pastor, mas sofrimento, falar sobre sofrimento, todo mundo fala de sofrimento. Sofrimento é um sentimento comum que acomete a todo ser humano sofre, sim, é verdade. Mas olha aqui para mim, nem todo mundo sabe lidar com o sofrimento. Nem todo mundo sabe lidar com o sofrimento. Neste livro, eu coloquei uma frase onde eu digo que o sol que derrete a cera é o mesmo que endurece a argila, o barro. O sol que derrete a cera é o mesmo que endurece o barro. O que é que eu estou querendo dizer com isso? É que assim como o sol, o sofrimento acomete a todos. Mas a maneira como nós lidamos e enfrentamos o sofrimento é determinante. Enquanto uns, durante o sofrimento, cresce, se desenvolve e aprende. E no caso dos cristãos,
enquanto uns se aproximam mais de Deus e, de certa forma, desenvolvem uma vida ou um nível de mais comunhão e de maior intimidade com Deus, outros regridem, outros se revoltam, outros abandonam até a cruz. Então, é em torno dessa questão que gira a importância de um assunto como esse, tá certo? Então, se você puder e quiser, no final do culto, eu vou estar lá fora e aí os irmãos poderão adquirir. Eu estou tendo pelo menos 2 alegrias com este livro. E pode ter certeza que não é exatamente em torno das vendas. Claro que isso conta. Mas eu já estou na 2ª tiragem em menos de 4 meses. Né? Cada tiragem de 1000 unidades. Mas então qual é a minha alegria? Primeiro, é de receber mensagens de irmãos que estão adquirindo e que estão sendo edificados, estão sendo abençoados pela leitura deste livro. Uma outra alegria é de ver irmãos comprando para presentear amigos, parentes, colegas, para evangelizar. Uma irmã, certa vez, isso me alegrou muito, só ela comprou 10 e colocou no salão de beleza dela. E ela me contou que as clientes vão lá fazer os cabelos, aquela coisa toda, e chega lá, vê o livro, começa a ler, algumas começam a chorar, e aí ela vai e aplica o evangelho. Enfim, apesar da simplicidade deste livro, ele tem sido uma bênção, e isso me alegra bastante. Então, no final do culto, os irmãos poderão adquirir, é apenas R$20. Vamos à palavra de Deus. Por gentileza, abra a sua Bíblia na primeira epístola de Pedro, capítulo de número 1. Glória a Deus. Eu vou procurar ser sucinto para não comprometer a celebração da ceia. Feliz de ver aqui os obreiros, pastor Carlos, os demais ministros. Deus abençoe a todos vocês em nome de Jesus. Primeira a de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Primeira de Pedro, capítulo 1, versículos 3, 4 e 5. Quem já conseguiu localizar, diga amém. Na versão da minha Bíblia está escrito assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança, pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança incorruptível, incontaminável e imarcessível, guardada nos céus para vós, que pelo poder de Deus sois guardados mediante a fé para a salvação preparada para se revelar no último tempo. Glória a Deus. Que texto precioso, irmãos. Que texto maravilhoso. Já faz alguns dias que eu venho lendo, que eu venho meditando nesse texto. E quando planejamos a nossa vinda para cá, e à medida em que o tempo ia, em que esta data ia se aproximando, esse texto foi queimando de forma ainda mais intensa no meu coração. De modo que eu orei ao Senhor, como sempre faço, pedindo a Ele uma orientação sobre o que eu deveria falar nesta Santa Ceia. E eu senti, pelo Espírito de Deus, que eu deveria compartilhar um pouco do que Deus trouxe ao meu coração com base nesta passagem bíblica. Por isso eu peço a você que mantenha a sua Bíblia aberta, porque durante esta reflexão
nós vamos lançar mão de vez em quando de algumas colocações que Pedro faz nesses 3 versículos para fundamentar aqui algumas colocações que faremos. E para que a gente possa se situar melhor em torno daquilo que vamos falar, eu quero fundamentar ou subordinar esta reflexão ao seguinte tema: uma viva esperança. Uma viva esperança. Louvado seja Deus. Eu quero começar esta reflexão considerando alguns aspectos que caracterizam esta epístola, esta primeira epístola que Pedro escreve. Eu acredito que eu estou diante de irmãos que têm o hábito saudável da leitura bíblica, e não somente da leitura, como também do estudo sistemático das Escrituras, e portanto conhece, sabe tão bem ou melhor do que eu, que Pedro escreve esta primeira epístola entre os anos 60, 64 depois de Cristo. E Pedro escreve e dirige esta epístola aos irmãos, aos cristãos que estavam dispersos, que viviam nas províncias romanas e que estavam dispersos, sofrendo uma intensa perseguição que, por sua vez, se intensificou ainda mais quando Nero resolveu tocar fogo em Roma e colocar a culpa nos cristãos. Os cristãos que já eram perseguidos, que já eram maltratados, que já eram hostilizados, passaram a sofrer mais ainda. O sofrimento desses irmãos cresceu tanto, a hostilidade contra esses irmãos se intensificou tanto, que eles começaram a se dispersar, a fim de salvar a própria vida. Mas para Pedro, talvez pior do que isso, era ver que alguns irmãos estavam, de alguma forma, e por conta do sofrimento, arrefecendo na fé, arrefecendo na confiança, arrefecendo na espiritualidade. E é por isso que quando Pedro escreve esta carta, um dos seus propósitos foi o de fortalecer, foi o de encorajar aqueles irmãos a permanecerem firmes, a continuarem a jornada em Cristo. Mas a grande questão aqui é como manter a fé, como permanecer na fé, como continuar a jornada da fé em meio a tanto sofrimento, em meio a tanta hostilidade. Repito, os irmãos estavam sendo perseguidos, mortos, por causa da fé em Cristo. E aí Pedro escreve para estes irmãos, repito, com o propósito de encorajá-los, de dizer a eles: prossigam, não desistam, não voltem atrás. Mas aqui surge uma outra questão: como prosseguir? Que motivação aqueles irmãos tinham para prosseguir? Se tudo que eles conseguiam ver, pelo menos humanamente falando, era a morte diante deles. Se tudo que eles conseguiam ver era a opressão do Império Romano sobre eles. Então, como? O que Pedro poderia dizer? O que Pedro poderia falar? O que ele poderia mostrar?
para que os irmãos tomassem ânimo e continuassem a jornada. É justamente isso que eu quero mostrar aos irmãos, porque Pedro, com este propósito em mente, de encorajar, de animar, de incentivar os irmãos a continuarem a jornada da fé, Pedro vai apresentar a estes irmãos alguns aspectos gloriosos da viva esperança que havia sido produzida nos cristãos por Jesus Cristo. Diga-se de passagem que essa esperança, que Pedro chama de viva esperança, não era uma esperança vaga, não era uma utopia, não era uma ilusão, era uma esperança fundamentada em promessas eternas e fatos históricos. E me parece que, para convencer estes irmãos ainda mais da sublimidade dessa esperança, Pedro vai apresentar aqui alguns aspectos que eu quero compartilhar com os irmãos rapidamente. Em primeiro lugar, Pedro vai apresentar àqueles irmãos a fonte dessa esperança. Se você está com a sua Bíblia aberta, veja como Pedro começa o versículo 3. Ele começa dizendo: bendito seja quem? Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua grande misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança. Ou seja, quem foi que nos gerou para esta viva esperança? Eu vou perguntar de novo, quem foi que nos gerou para esta viva esperança? De acordo com o texto, irmãos, Deus. Veja o que ele diz: bendito seja o Deus que nos gerou para uma viva esperança. Então a primeira impressão que eu tenho aqui é que Pedro está nos apresentando a fonte dessa esperança, e a fonte dessa esperança é Deus. Portanto, quando Pedro apresenta Deus como fonte da nossa esperança, ou da esperança daqueles irmãos, Pedro está tentando dizer: olha, eu sei que vocês estão sofrendo, eu sei que vocês estão sendo maltratados, eu sei que vocês estão sendo hostilizados. Era como se Pedro também quisesse dizer: o sofrimento de vocês é o meu sofrimento, porque eu também sou cristão. O que acontece com vocês, o que atinge vocês, acontece e atinge a mim também. Mas o que eu quero dizer a vocês é que nós não podemos nos deixar levar pelas circunstâncias negativas, porque por mais dolorosas que elas sejam, por mais sofrido que esteja sendo a nossa vida, a esperança que foi acesa, que foi gerada em nosso coração, foi gerada por um Deus que é poderoso e que é para Ele que nós devemos olhar, que é nele que nós devemos nos encostar, que é debaixo das mãos dele que nós devemos nos abrigar. Glória a Deus. A esperança cristã, meus irmãos, nasce em Deus e não nas circunstâncias. O que Pedro está dizendo: olha, se vocês começarem a olhar, se vocês começarem a se deixar levar pelo que acontece ao redor de vocês, vocês não vão muito longe. Se vocês começarem a observar o sofrimento, parar para considerar a perseguição, se vocês começarem a parar para pensar por que estamos sofrendo, por que a nossa vida é desse jeito, a fé de vocês, a esperança de vocês vai sucumbir.
Portanto, o ideal é que vocês entendam que a esperança que hoje nós temos, ela nasceu em Deus. É para Ele que nós devemos olhar, é para Ele que nós devemos direcionar os nossos olhos. Irmão, se isto valia para os cristãos desta era, dos tempos de Pedro, com toda e absoluta certeza, também serve para nós. É bem verdade que eu não quero e não vou e nem devo comparar o sofrimento desses irmãos com o nosso, porque em certa medida eu posso dizer, sem medo de estar equivocado, que nós estamos vivendo num mar de rosas em comparação ao sofrimento desses irmãos. Nenhum de nós aqui foi preso por causa do evangelho, pelo menos ainda. Nenhum de nós aqui teve um parente que foi queimado vivo por causa do evangelho. Certo? Mas nós vivemos uma época em que nós também precisamos ter esperança. Nós estamos atravessando um tempo, um período em que nós também precisamos ter esperança. Porque as circunstâncias que nos cercam, repito, apesar de não ser da mesma intensidade desses irmãos, são circunstâncias que também nos fazem, em certa forma, em certa medida, sofrer. Que de certa forma, de vez em quando, faz a nossa fé ser abalada. Que de vez em quando faz a nossa confiança balançar. E isto geralmente acontece quando a gente percebe que o que acontece ao nosso redor é negativo. Isso acontece quando a gente percebe que aquilo que está ao nosso redor não é favorável. Quando isso acontece, há uma tendência em nós de querer nos abalar, da fé fraquejar. Eu tenho certeza que eu estou falando para alguém aqui que está enfrentando uma situação de adversidade e que por conta dessa situação de adversidade, o seu coraçãozinho está apertado, está sangrando, a alma está chorosa, o espírito está triste, e o inimigo se aproveitando dessa sua fragilidade emocional e espiritual, está bombardeando a sua mente, tentando fazer você questionar se vale a pena ou não ser crente, se vale a pena ou não servir a Deus. E eu vou lhe dizer nesta noite uma coisa: se você tiver consciência de que a fonte da tua esperança é Deus, então você vai erguer a cabeça, vai estufar o peito e vai continuar marchando, porque você vai poder dizer: Satanás, aconteça o que acontecer, a minha esperança não está na economia, a minha esperança não está na política, a minha esperança não está em dias melhores, a minha esperança está em Deus, pois Ele me gerou para uma viva esperança. A fonte da nossa esperança é Deus. Você está entendendo isso? A fonte da nossa esperança é Deus. O que eu acho interessante, irmãos, é que a palavra-chave dessa primeira epístola de Pedro é sofrimento. A tônica desta epístola é o sofrimento. Mas veja como é que Pedro começa. Ele começa adorando. Bendito, bendito, bendito seja o Deus e Pai. Aleluia. A perseguição comendo de esmola e ele dizendo: bendito. O Império Romano oprimindo, maltratando, até matando, mas ele estava lá dizendo: bendito seja o Deus e Pai. Sabe por quê? Porque a esperança de Pedro e a esperança da igreja não está nas circunstâncias, está em Deus.
Ele é a fonte da nossa esperança. A nossa esperança está ancorada em quem Deus é e não no que sentimos. Isso aqui é muito importante, irmãos. A nossa esperança precisa estar fundamentada no caráter de Deus, naquilo que Deus é e não naquilo que Deus faz. Por quê, pastor? Eu gosto de dizer que há um grande perigo, há um grande risco de se colocar a esperança em Deus pelo que Ele faz apenas. Por quê, pastor? Porque se levarmos em consideração a soberania de Deus, então a gente facilmente conclui que Deus só faz o que quer, só faz se quiser, na hora que quer e do jeito que quer. Se Ele não quiser fazer, pronto, e acabou, e não adianta estribuchar. Mas se Ele quiser fazer, também não tem quem peça. Certo? Mas então, se a gente começar a colocar esperança em Deus somente pelo que Ele faz, essa esperança, me permita dizer, e eu vou dizer sem medo de estar errado, ela está fragilizada. Mas se você coloca a sua esperança em Deus pelo que Ele é, então essa esperança nunca será abalada. Por quê, pastor? Porque o que Deus é, Ele nunca vai deixar de ser. Ele nunca vai deixar de ser fiel, Ele nunca vai deixar de ser poderoso, Ele nunca vai deixar de ser glorioso. É nesse sentido que eu quero que você entenda. Aleluia. Quem está entendendo, levanta uma das mãos, abre a boca e glorifica a Deus. Deus é a fonte da nossa esperança. Por isso Pedro começa adorando a Deus. Apesar do sofrimento, ele começa adorando a Deus. Segundo lugar, Pedro agora, no versículo de número 3, ele vai falar da base e do fundamento da nossa esperança. Primeiro ele apresenta a nossa fonte, a fonte dessa esperança que é Deus. Segundo, ele fala da base e do fundamento da nossa esperança. Interessante é que base e fundamento parecem ser palavras sinônimas, mas existe uma diferença. Base é a razão, fundamento é o que sustenta. Eu vou repetir, base é a razão da nossa esperança. Qual é a base da nossa esperança, segundo Pedro, aqui no versículo 3? A ressurreição. Veja o que Pedro está dizendo. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que segundo a sua misericórdia nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Deixa eu refazer aqui minha colocação. Então ele fala de misericórdia. Veja bem, nos gerou de novo para uma viva esperança, segundo a sua grande misericórdia. A base é a misericórdia. A razão é a misericórdia. E o que é que sustenta isso? A ressurreição. Ele diz: nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição. Nós temos um Deus que é a fonte da nossa esperança. Nós temos um Deus que nos amou, que nos acolheu e nos abraçou segundo a sua misericórdia. Nós somos salvos por causa da misericórdia. Esta é a razão de estarmos aqui. É a misericórdia de Deus. Pastor, e o que é que sustenta isso? É a ressurreição. Porque tudo isso também só acontece porque Jesus morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou. E a sua ressurreição confirma tudo o que foi dito e tudo que foi feito. Glória a Deus, você está entendendo isso?
O que sustenta a nossa fé, irmãos, é a ressurreição. Se não, vejamos, me diga uma coisa, se valeria a pena estar aqui hoje cultuando a um Jesus que morreu e que está no túmulo até hoje? Faria sentido? Quando nós celebramos a ceia, celebramos a morte e ressurreição. Só estamos aqui e só faz sentido estar aqui porque Jesus morreu, mas ressuscitou. Por isso a nossa pregação tem sentido, a nossa fé tem fundamento, a nossa esperança tem fundamento, a salvação tem fundamento, porque Ele está vivo. Estou me lembrando aqui, pastor Anderson e demais pastores, pastor Carlos. Antigamente, quando eu comecei a pregar, eu ouvia muitos pregadores e eu gostava daquilo. Quando eles falavam da ressurreição de Jesus, muitos deles diziam que o cristianismo é a única ressurreição cujo fundador está vivo. O cristianismo é a única religião cujo fundador está vivo. Mas o que mais me fazia vibrar naquela época, e eu tinha vontade de dizer, hoje eu digo. Naquela época eu só escutava, né? Eu dizia, um dia eu vou dizer isso aí também. É que eles diziam assim, ó, se você quiser visitar o túmulo do fundador do budismo, ou seja, do Siddhartha Gautama, o Buda, lá você vai ler na lápide do seu túmulo, aqui está os restos mortais de Buda. Se você for ao túmulo do fundador dos Testemunhas de Jeová, o Charles Taze Russell, lá está escrito, aqui está os restos mortais de Charles Taze Russell. Se você for ao túmulo do fundador dos Mormons, lá você vai ler, está escrito lá, aqui está os restos mortais de Joseph Smith, morreu, está lá até hoje. Mas se você for a Jerusalém e visitar o túmulo de Jesus, lá você vai ler, ele não está mais aqui, ele já ressuscitou. Só quem sente a presença dele aqui nesta noite, só quem sente a presença dele aqui nesta noite, levante uma das mãos e glorifique a Deus. Ele vive, ele vive, ele vive, ele vive. A base é a misericórdia, o fundamento é a ressurreição. Aleluia. Estou me lembrando aqui de um testemunho, ainda sobre a ressurreição de Jesus. Eu ouvi pessoalmente. Eu ainda era pivete. Mas eu tive o prazer de ouvir pessoalmente por 2 vezes o saudoso pastor e missionário Bernard Johnson. A primeira vez foi lá na Praça da Bandeira, ali em frente à Bela Vista, uma cruzada. Eu acho que eu tinha meus 13 anos de idade, 12 para 13 anos. E eu fiquei maravilhado quando eu vi paralítico andando, surdo ouvindo, cego enxergando. Quem teve o prazer de ver e quem teve o prazer de acompanhar o ministério do pastor Bernardo João sabe que ele era muito usado nessa área, na área de milagres. Eu, de certa forma, me inspirei nele. E a segunda vez que eu ouvi o pastor Bernardo João pregando foi justamente no Templo Central, na sede onde, pela misericórdia de Deus, eu sou pastor auxiliar. Uma santa ceia. E ele contou naquela noite um testemunho que eu nunca mais esqueci. Ele disse que estava pregando numa universidade nos Estados Unidos. Ele era americano, naturalizado brasileiro. E estava lá pregando numa universidade, falando da morte de Jesus, quando um aluno pediu a palavra e disse: pastor, até agora eu ouvi o senhor falando que esse Jesus é filho de Deus, rei dos reis, senhor do senhor e tal e coisa. Mas, pelo que eu já li sobre ele, ele foi sepultado num túmulo emprestado.
que nem dele era. Era de um tal de José de Arimateia. O pastor disse: é verdade. Então me responda, pastor, se ele era tão importante assim, por quê? E já sabia que ia morrer, como o senhor disse. Por que ele não preparou um túmulo para ele? Por que ele não fez um plano funerário para ele? Por que ele não comprou um túmulo para ele, pastor? Teve que ser sepultado num túmulo emprestado. O pastor disse assim: meu filho, eu vou te responder com outra pergunta. Para que Jesus ia comprar um túmulo, gastar dinheiro à toa comprando um túmulo só para passar um final de semana? Ele entrou lá na sexta-feira, mas no domingo de manhã, bem cedo, ele ressuscitou. E depois de ressuscitado, ele disse: é me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele vive. Quem aqui pode levantar a mão e celebrar? Ele vive. Ele vive. É o fundamento da nossa esperança. A minha esperança não está fundamentada em quem está pendurado na parede. A minha esperança não está fundamentada em quem está pintado num quadro. A minha esperança não está fundamentada em quem anda pendurado em pescoço. A minha esperança está fundamentada naquele que depois de ressuscitado abriu a sua boca e disse: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ele é o fundamento. Em terceiro lugar, Pedro agora vai falar do conteúdo dessa esperança. Versículo de número 4. Olha só. Para uma herança incorruptível, incontaminável e inacessível, guardada para vós. Eu disse na fase introdutória desta mensagem que a nossa esperança não é um desejo vago, não é uma utopia, não é uma ilusão. A nossa esperança, ela tem um conteúdo. E eu não sei se isso te alegra, irmão. Mas existe uma herança guardada para nós. Eu não sei se isso te empolga, eu não sei se isso faz brilhar os teus olhos. Eu estava preparando esta mensagem durante o dia de hoje, o esboço desta mensagem, e me ocorreu a seguinte palavra: que nós não devemos viver apenas para aquilo que pode se perder, porque a gente vive numa correria, né? Em busca do material. Não, pastor, é errado. Claro que não, a gente vive aqui, a gente precisa comer, precisa trabalhar, precisa se vestir, precisa morar e tudo mais. Eu entendo tudo isso, mas isso não pode ser a nossa prioridade. Nós não podemos viver em função do material, em função das riquezas, em detrimento daquilo que é espiritual, daquilo que é celestial. Há um tesouro que nunca se acaba. Olha o que Pedro está dizendo: que essa herança, ela é incorruptível, ou seja, ela não se desgasta, ela não se desmancha. Ele diz que essa herança é sem mácula, ela é incontaminável, não pode ser manchada. E mais glorioso ainda, ela é inacessível, ela não murcha, ela não se destrói. Você está compreendendo isso? O carro pode bater o motor, a casa pode desabar, o dinheiro acaba, mas esta herança permanece por toda a eternidade. Naquele livro de esboços que eu trouxe da última vez, lá tem um esboço de sermão intitulado A Herança que Nos Aguarda. E eu vou dizer para os irmãos algumas dessa herança, alguns componentes desta herança. Rapidinho aqui para a gente já encerrar esta reflexão. Mas eu preciso que você entenda
porque eu quero que Deus, por sua palavra, vivifique em nosso coração a alegria de sermos herdeiros desta herança, a alegria de sermos participantes do que Jesus conquistou para nós na cruz. Por isso, em primeiro lugar, nessa herança que nos aguarda, nós vamos ter honra da parte do rei. Honra da parte do rei, ou seja, onde quer que ele estiver, nós vamos estar também e nos assentaremos com ele. Quer ver outra coisa? Dentro desta herança, nós seremos semelhantes a ele. Sabe esse corpo dolorido, envelhecido, enrugado, vai deixar de existir. Nós seremos semelhantes a ele. Não teremos mais dores, mais tristeza. Não. Glória a Deus. Seremos iguais a ele. Nós também teremos glória com o rei. Nós teremos uma coroa incorruptível. E por fim nós teremos uma visão santa, porque como ele é, nós o veremos. Quem é que tem essa esperança? Só quem tem essa esperança. Levanta uma das mãos e glorifica. Adore, irmão. Adore com vontade. Adore com vontade. Me permita aqui usar uma expressão: tire este cadeado da boca, pelo amor de Deus. A não ser que você não tenha esperança. Aleluia. Aleluia. Talvez aqui na terra não tenhamos nada para deixar. Talvez aqui na terra não tenhamos nada para herdar. Mas quando o céu se abrir, a trombeta tocar e fomos arrebatados, nós receberemos uma coroa de glória. Meu Deus do céu, eu vou convidá-los a pelo menos 30 segundos de adoração. Só quem ainda acredita, só quem ainda tem essa esperança. Adore, adore, adore. Oh, adore. Isso. Só quem tem essa esperança, só quem tem. Oh, glória! A fonte da nossa esperança, a base e o fundamento da nossa esperança, o conteúdo da nossa esperança e, em último lugar, a segurança da nossa esperança. Pedro agora fala da segurança da nossa esperança no versículo 5. Segundo ele, ainda no versículo 4, melhor dizendo, para uma herança incorruptível, incontaminável, inacessível, guardada no céu para vós, que pelo poder de Deus sois guardados. Olha a segurança da nossa herança, da nossa esperança. Ela é guardada pelo poder de Deus. Se é guardada pelo poder de Deus, não tem nada, não tem ninguém que arranque, que roube, que tire de nós essa esperança.
Nós estamos debaixo de uma proteção divina. Somos protegidos e guardados pelo poder de Deus. Não é a nossa força, não é o nosso mérito, é pelo poder de Deus. Por isso eu quero que você se alegre, se você puder, porque o diabo não toca, o diabo não toca, o inferno não toca, o diabo não toma, o inferno não toma. Deixa eu lhe dizer uma coisa, quem sabe, para você que não deu glória a Deus ainda, dá um glória a Deus, nem que seja pelo canto da boca agora. Satanás até tenta, ele até se levanta, ele até investe contra a tua vida, mas todas as vezes que o inferno se levanta para te atacar, o teu Deus já está de pé e a mão dele já está estendida. Estamos guardados. Se você puder, se não for lhe constranger, pega na mão de alguém, olha nos olhos e diz: você está debaixo da proteção divina. Diga para quem está do seu lado: você está debaixo da proteção divina. Você está debaixo da proteção divina. Oramaia, Sorebicalabadas. Isso. Porque ele vive, posso crer no amanhã, porque ele vive. Temor. Oh, aleluia. Mas eu Jesus. Cante mais uma vez, porque ele vive. Porque ele vive, posso crer. Levante as duas mãos e declare: mas eu sei. Está Deus eterno, santo e justo, seja com teu povo nesta noite. Onde houver um crente com as mãos levantadas, abre o céu sobre eles, e sobre eles derrama a tua glória, derrama da tua graça.